12º domingo do tempo comum. Meus irmãos e irmãs, a liturgia neste domingo nos convida a nos perguntarmos quem é Jesus para nós e como nós estamos anunciando Jesus. Portanto, são duas questões fundamentais que é preciso tomá-las a sério e verificar até que ponto nós acreditamos no Jesus que nos foi revelado pela Sagrada Escritura e que a tradição da Igreja nos tem transmitido. Porque hoje em dia tantas pessoas falam de Jesus, mas será que é realmente o mesmo Cristo que nós cremos? Será que muitos e muitas pessoas não estão simplesmente adaptando ou escolhendo de Jesus uma outra passagem que lhes agrada mais e as outras deixando de lado? Eu creio que, da mesma forma que para conhecermos alguém é necessário levarmos em consideração toda a vida da pessoa, toda a sua história, também a vida de Jesus não é diferente. Portanto, o convite hoje é contemplar Jesus, contemplar a sua pessoa, encontrar no profundo de nós quem é este homem para a nossa vida, o que ele significa, que lugar ele está ocupando. A primeira leitura, que é do profeta Zacarias, capítulo 12, 10 e 11, capítulo 13, o primeiro versículo. Nesta leitura, o profeta fala que ele derramará sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, Deus derramará um espírito de graça e de oração. E com este espírito derramado por Deus, o olhar da comunidade se volta para uma figura que é um profeta que é morto. E diz a leitura duas coisas bem significativas. Em primeiro lugar, diz: aos que eles feriram de morte hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. É quase como se fosse uma antecipação daquilo que o Senhor passaria por nós. E, por outro lado, a leitura termina dizendo também que naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi, aos habitantes de Jerusalém, para que eles possam ali fazer as suas abluções e purificar-se. Portanto, a morte desse profeta vai ser também ocasião de purificação, de renovação na vida de todo o povo. Assim é também a vida de nosso Senhor Jesus. Sua morte por nós na cruz é também o sinal de uma nova aliança estabelecida com todos nós, para que participemos da sua paixão, morte e da sua ressurreição. A segunda leitura é de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, de 26 a 29. São Paulo escreve: irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos, palavra que é importante. Todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. E a pergunta para nós é: o que significa nos revestirmos de Cristo? É simplesmente imitar atitudes, é repetir palavras que ele disse? Eu acredito que se trata de algo muito mais profundo. É deixar que, como diz São Paulo, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É assumir todas as suas atitudes,
é comungar, entrar em comunhão com toda a sua vida, com aquilo que ele procurou viver, procurou transmitir. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O Paulo nos chama a superarmos todas as diferenças, os preconceitos, os julgamentos e constituirmos uma igreja unida. Não uma igreja de todos iguais, mas uma igreja onde as diferenças são superadas pela mesma fé em Jesus Cristo. O evangelho de hoje, desse domingo, Lucas capítulo 9, de 18 a 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado. Seus discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, e outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Essa leitura é uma leitura muito importante e ela está presente também nos outros evangelistas, em Marcos, em Mateus, e eles colocam essa cena no caminho, enquanto estavam caminhando. Lucas fala num outro contexto, diz que Jesus estava rezando num lugar retirado. E por isso, aqui se trata de algo que diz respeito à própria identidade de Jesus. Que Jesus representa e quem ele é na verdade. E isso não se descobre simplesmente seguindo ele pelos caminhos. Lucas quer indicar que para conhecer quem é Jesus, precisamos estar com ele, vendo ele rezar. Na sua oração, Jesus, na sua intimidade com o Pai, ele revela-se muito mais do que simplesmente caminhando pela Galileia ou pela Judeia, fazendo milagres, como outros tantos caminhavam também e falavam em nome de Deus. E é nesse contexto, depois de ter perguntado aquilo que os discípulos escutaram falar sobre ele, vem a pergunta decisiva, que nós também temos que nos perguntar hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? Interessante que a pergunta não é quem sou eu para vocês, mas quem vocês dizem para os outros que eu sou. O que nós estamos transmitindo, revelando, falando a respeito de Jesus? Será que estamos revelando realmente quem Jesus é para as pessoas? Hoje, nesse domingo, somos chamados a fazer essa reflexão. Pedro respondeu então: tu és o Cristo de Deus. Resposta precisa de alguém atento, alguém que tem iniciativa, como Pedro, e que vê naquele homem o Messias de Deus, o Cristo. Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E a razão vem na sequência, acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aí sim se dará a plena revelação de quem é Jesus, da sua verdadeira identidade, na sua entrega por nós na cruz. Depois, Jesus disse a todos, e não somente aos discípulos, a todos, isso é para todos. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Queremos seguir a Jesus?
Então, tomemos a nossa cruz cada dia. Renunciemos a nós mesmos. Porque é nessa atitude de abertura para o mundo, para as pessoas, do serviço, que nós estaremos seguindo a Cristo. Que Ele então nos dê essa graça de nós não buscarmos salvar a nossa própria vida, olhando para nós, mas olhando para aqueles que sofrem, colocando a nossa vida a serviço, como o Senhor o fez. Que Ele nos abençoe nesse domingo, a nós e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.